Boa noite. Continuamos no estudo da sabedoria do rei Salomão no livro de Provérbios, e no versículo diante de nós, o rei Salomão nos ensina sobre um desafio que pertence a cada pessoa. Todo ser humano tem momentos em que enfrenta uma situação na qual, na prática, ele atua como um juiz. Ele não é um juiz em um tribunal, mas assume a posição de juiz. Há o marido que julga o que diz respeito à sua esposa e a avalia por determinadas ações. A esposa em relação ao marido, os pais em relação aos filhos, vizinhos, a postura entre empregado e empregador, a atitude interna, o diálogo que existe entre os funcionários sobre o empregador, ou o contrário, a atitude dele em relação a eles. Ou seja, quando a pessoa presencia certas situações e precisa reagir, seja em seus sentimentos, em sua fala ou em suas ações, ela está, na prática, ocupando a posição de um juiz que analisa e examina o que está acontecendo ao seu redor, e com base nisso conduz a sua forma de comportamento e a sua maneira de reagir àquela situação. E um juiz, às vezes, pode ser subornado. Assim como um juiz a quem colocam um envelope por baixo da mesa, já passa a ver tudo de outra forma. Quando um juiz recebe suborno e decide o veredito a favor de quem o subornou, não é que ele diga a si mesmo: essa pessoa é culpada, mas mesmo assim vou inocentá-la. Ao receber o suborno, ele já passa a ver tudo de forma diferente. Ele está convencido de que aquele culpado é um grande justo. Ele se convence de que essa pessoa é justa. É isso que a Torá diz: o suborno cega até os olhos dos sábios. Uma pessoa que é sábia, de repente, fica como que cega. Ela já não vê mais. Ela passa a entender que a realidade é diferente. Da mesma forma, alguém que não educa a si mesmo para ser um juiz justo em relação ao seu entorno, pode acabar julgando os outros de forma desfavorável, humilhando e rebaixando pessoas injustamente, e ainda assim, está convencido de que está certo. Ele tem um suborno. Às vezes, é o suborno da raiva. Ele possui o traço da ira e precisa se justificar, então demonstra que está certo. Às vezes, é o suborno de interesses pessoais que ele tem no trabalho. Querendo se promover, ele pode até mentir e falar mal dos outros com coisas que não são verdadeiras. E aqui, o rei Salomão nos diz: a palavra falsa é odiada pelo justo, mas o ímpio causa vergonha e desonra. A palavra falsa, tudo o que está relacionado à mentira, é odiado pelo justo. Uma pessoa que segue o caminho da justiça odeia a mentira. Ou seja, não apenas não mente, mas sente repulsa por isso, um afastamento interno, a ponto de sentir nojo. Isso não tem absolutamente nada a ver com ele. Vamos ler as palavras do comentarista sobre este versículo. O rabino Meir Leibush, filho de Yeriel Michel, que viveu há cerca de 150 anos, escreve em seu comentário sobre a Bíblia o seguinte sobre este versículo: a palavra falsa é odiada pelo justo. A justiça é construída sobre o amor à verdade. Ele explica por que justiça e mentira são opostos. O justo odeia a palavra falsa porque, saiba, a justiça é construída sobre o amor à verdade. Se o seu coração se inclinar para a mentira, ele não poderá agir com justiça. Uma pessoa cujo coração tende à mentira, a coisas que não são verdadeiras, por mais que pense que está certa, na prática não agirá com justiça, pois desviará o julgamento, ouvirá difamações e fofocas e julgará o seu próximo de forma desfavorável. E tudo isso é contra a justiça. O final do versículo, e vemos que todos os versículos aqui, nas palavras do rei Salomão, apresentam um contraste, diz: mas o ímpio causa vergonha e desonra. Uma pessoa que é ímpia não apenas não odeia mentiras, ela ama a mentira. E quando ouve uma mentira que foi dita sobre alguém, ela se alegra e fica satisfeita. Vai e usa isso, e ainda repassa adiante. O que significa causar mau cheiro e envergonhar? Salomão, como é seu costume, falou em poucas palavras. Causar mau cheiro é como alguém que faz com que a reputação do seu próximo cheire mal. Existe um bom cheiro e existe um cheiro desagradável. Essa pessoa que é definida aqui pelo rei Salomão como ímpia, quando ouve mentiras, usa isso para difamar. Ou seja, ela vai contar aos outros: vocês sabem o que disseram sobre ele? Disseram que ele fez isso e aquilo. No fundo, ela sabe que não é exatamente assim, mas ela gosta disso. Ela desfruta dessas mentiras, então difama. E depois também envergonha. O que significa envergonhar? Uma pessoa cujo rosto foi escavado é alguém que se sente humilhado. Difamar é por trás. Envergonhar é na frente. Por trás, ele fala mal, faz a reputação do outro cheirar mal, e quando o encontra, pode até humilhá-lo diante de todos. Disseram isso e aquilo sobre você. De onde isso vem? Quando a pessoa gosta de diminuir os outros, desprezá-los, humilhá-los, contar aos demais que eles não são bons, que são ruins, trata-se de alguém que tem sentimentos de inferioridade dentro de si e, ao mesmo tempo, um grande orgulho. Como ele pode se ver como alguém importante e respeitável, ele começa a diminuir todo mundo. Então, se ele rebaixa este, diminui aquele, dizendo que um não vale nada,
que o outro é um zero, que aquele é desonesto, que é ladrão, que é mentiroso. Quem sobra como o importante e respeitável, que está acima de todos? Apenas ele mesmo. As más qualidades da pessoa podem levá-la a um estado em que é definida como ímpia, alguém que difama e envergonha. Vamos analisar as palavras do comentarista, o que ele está examinando aqui, e aprender disso para nós mesmos. A justiça é construída sobre o amor à verdade. Você quer seguir o caminho da justiça? Ser uma pessoa justa? Ame a verdade. Odeie a mentira. Pois, se o seu coração se inclinar para a mentira, você não agirá com justiça, porque desviará o julgamento. O que significa desviar o julgamento? Eu não sou juiz, mas no dia a dia, você é sim um juiz. Toda pessoa julga em relação ao seu ambiente, e ela desviará o julgamento para direções incorretas, ouvirá difamações e fofocas. Qual é a diferença entre difamação e fofoca? Difamação são os defeitos que se falam sobre as pessoas. Uma pessoa íntegra não gosta de ouvir que falam mal dos outros, sem utilidade, mesmo que sejam coisas verdadeiras. O que isso tem a ver comigo? Por que você precisa me contar que ele é assim ou assado? Isso não me incomoda, isso nem é um assunto para mim. De acordo com a lei do Estado hoje, apenas se alguém fala mentiras sobre outra pessoa, é possível processá-lo por difamação. Pode levá-lo ao tribunal, pedir indenização. Mas de acordo com a Torá, não é assim. De acordo com a Torá, até mesmo algo verdadeiro é proibido de ser contado, se não houver uma utilidade real. Se você viu alguém cometer um erro em algo, é proibido contar aos outros, a menos que seja para uma finalidade útil. Se você sabe que essa pessoa é enganadora, mentirosa e trapaceira, que engana as pessoas, pega o dinheiro delas, diz, vamos ser sócios, e depois desaparece com o dinheiro. E você sabe que essa pessoa é assim. E um amigo vem e diz, ele me ofereceu para ser sócio com ele. E você sabe o que vai acontecer aqui. Há alguma proibição de difamação em dizer a ele, essa pessoa é trapaceira, não se envolva com ela de forma alguma? Não só não há proibição de difamação, como existe o mandamento de devolver o que foi perdido. Devolver o que foi perdido não é apenas se você vê algo perdido na rua e o devolve ao dono. Você encontrou uma carteira com nome, precisa devolvê-la ao dono. Mas também, se você vê que alguém pode perder dinheiro, pode ser prejudicado. Você é obrigado pela Torá a ajudá-lo, a salvá-lo, para que não caia em uma armadilha. Não se deve dizer, isso não tem nada a ver comigo, é a vida dele. Devolver o que foi perdido, ele está prestes a perder dinheiro. Mas no caso de difamação com finalidade útil, não há aqui proibição de difamação, porque é para um benefício. Existe o mandamento de salvar o oprimido das mãos de quem o oprime. Se alguém vem e lhe diz, escute, essa pessoa é trapaceira, não se envolva com ela. Você não deve acreditar totalmente, porque talvez não seja verdade, mas na linguagem dos sábios, o que se exige? Suspeitar, sim. Ele me diz que essa pessoa é trapaceira, então eu não faço negócio com ela em sociedade. Porém, acreditar completamente que essa pessoa é trapaceira, somos orientados também a não acreditar de forma absoluta, pois quem sabe se isso é verdade ou não? Mas suspeitar, isso sim, é necessário fazer. Fofoca é quando a pessoa conta coisas que não são defeitos. Não é que diga que tal pessoa é trapaceira, mas apenas fica falando dos outros. O que é um fofoqueiro? Hoje isso é menos comum. Antigamente havia vendedores ambulantes, que compravam, por exemplo, produtos de costura e coisas semelhantes, batiam nas portas das casas para vender às pessoas, ou caminhavam pela rua com uma bandeja à frente. Então ele comprava aqui, vendia ali, comprava em um lugar e vendia em outro. Isso é um vendedor ambulante. Fofoca é a pessoa que pega informações. Ela gosta o tempo todo de falar sobre as pessoas, mesmo que não sejam defeitos. Mas ela conta, gosta de contar, para mostrar que sabe de tudo. A fofoca também é algo negativo. A pessoa não deve se acostumar a ter outras pessoas na sua boca, e também não devemos ouvir nem difamação, nem fofoca. O comentarista continua e diz, quando ele fala sobre aquele cujo coração se inclina à mentira, ele não agirá com justiça, desviará o julgamento, ouvirá difamações e fofocas e julgará o seu próximo de forma desfavorável. Este é um ponto que vale a pena ampliar no que diz respeito a julgar. Você, como um juiz, como alguém que avalia, vê uma pessoa que realizou determinada ação. Pode ser alguém da sua família, pode ser uma pessoa estranha, e você pode interpretar essa ação de duas maneiras, de forma positiva ou de forma negativa. A Torá diz, em um versículo que é um mandamento positivo, com justiça, julgue o seu próximo. O Talmud explica que esse versículo não foi dito sobre o juiz no tribunal, mas sobre cada um de nós. O juiz no tribunal, há uma porção na Torá que trata dos juízes, e lá está escrito, justiça, justiça, perseguirás. Mas cada pessoa deve julgar o seu próximo com justiça. O que significa seu próximo? O seu amigo. Mesmo que você não esteja em um tribunal, que não tenha autoridade para ser juiz,
quando você pode julgá-lo de forma desfavorável ou favorável, a Torá diz: enquanto essa pessoa for considerada íntegra, julgue-a de forma favorável, incline a balança para o lado do mérito. Você pode interpretar a situação para este lado ou para aquele. Incline-a. Isso é o que diz o ensinamento nos Éticos dos Pais. Julgue toda pessoa de forma favorável. E cada um sabe sobre si mesmo que, embora às vezes não seja fácil julgar os outros favoravelmente, se nos lembrarmos de situações que vivemos, cada um pode pensar em momentos pelos quais passou na vida e sabe: quem tivesse me visto naquela hora, sem conhecer toda a história, teria certeza de que eu era o trapaceiro, de que eu estava errado. Mas eu, que conheço todo o quadro, sei até que ponto agir com justiça, com correção e com verdade. Da mesma forma, quando vemos outras pessoas realizando alguma ação, você não conhece todo o quadro. Você não sabe o que houve antes, nem o que houve depois. Com justiça julgue o seu próximo. Julgue-o de forma favorável. Se é uma pessoa que declara sobre si mesma que não se importa em comer alimentos proibidos, você a vê comendo, por exemplo, carne de um animal proibido. Você não precisa julgá-la de forma favorável, dizendo: provavelmente ele está doente e o médico lhe disse para comer justamente isso por risco de vida, senão morrerá. Você não deve distorcer a lógica para julgar de forma favorável. Mas uma pessoa que é considerada íntegra, e você a vê fazendo algo que pode ser interpretado de uma forma ou de outra, há um mandamento positivo da Torá, de julgá-la de forma favorável. É isso que a Mishnah diz. Não é fácil. Às vezes é realmente difícil. Por que meu marido está atrasado? Ele prometeu que chegaria em determinado horário, e eu já expliquei 20 vezes que preciso que ele esteja em casa com as crianças, porque tenho que sair para uma reunião de pais, ou para o trabalho, ou para algum compromisso. E por que ele está atrasado? E novamente atrasado. Naquele momento ela deve dizer a si mesma: eu preciso julgá-lo de forma favorável. Talvez haja trânsito. Talvez o tenham atrasado. E o que acontece se ela liga para saber o que está acontecendo e percebe que o telefone está indisponível? O que ela diz no coração? Ele fez isso de propósito. Ela precisa julgá-lo de forma favorável. Talvez a bateria tenha acabado. Talvez ele esteja em um lugar sem sinal. Quem é o grande beneficiado quando julgamos de forma favorável? À primeira vista, parece que a pessoa que eu estou julgando é quem ganha. Mas, na verdade, quem julga de forma favorável se torna a pessoa que mais ganha no mundo. Porque quem está acostumado a julgar de forma desfavorável é uma pessoa amarga. Toda a sua vida é uma vida de amargura. Pois, aos seus olhos, todo o mundo é negativo, tudo é ruim e nada está certo. Mas uma pessoa que julga de forma favorável vê todo o mundo sob uma luz positiva. Ela tem mais alegria de viver. Assim também diz a Torá: não te vingarás e não guardarás ressentimento contra os filhos do teu povo. É proibido a pessoa se vingar. Você não me emprestou quando eu pedi, então eu também não vou lhe emprestar quando você me pedir. Isso é vingança. Se você lhe emprestaria, independentemente da história de ontem, quando ele não lhe emprestou, então você é obrigado a emprestar hoje. Apenas se, de qualquer forma, você não emprestaria. Por exemplo, você tem um carro caro e ele vem lhe pedir, e você não empresta, não está disposto. Não tem relação com o fato de que ontem ele não lhe emprestou uma serra. De qualquer maneira, você não empresta o seu carro. Nisso não há proibição. Mas se, em uma situação normal, você lhe emprestaria o carro, e agora você não empresta porque ontem você pediu uma serra elétrica e ele não quis lhe dar, você está transgredindo a proibição da Torá de não se vingar. E o que acontece se a pessoa disser a si mesma: bom, a Torá diz para não se vingar, então eu vou emprestar. Porque realmente, sem a história da serra de ontem, eu teria emprestado, então agora também vou emprestar. Vou me elevar acima de mim mesmo. Mas pelo menos ela sente o impulso de lhe dizer: veja, eu não sou como você. Ontem, quando eu pedi, você não quis, mas eu estou lhe dando. A Torá diz: e não guardarás ressentimento. Também é proibido guardar isso no coração. Ontem ele não me deu a serra. Diga a si mesmo: isso veio dos céus para o meu bem. Provavelmente Deus sabia que, se eu usasse a serra sob pressão, poderia me machucar. Então colocou na mente dele que não me desse a serra. Eu não sei agora por que ele não me deu. Agora ele quer o carro. Eu esqueci o que aconteceu ontem. Se eu lhe daria de qualquer forma, então eu dou. O Ramchal escreve no livro Caminho dos Justos que para resistir à prova de não se vingar e não guardar ressentimento, às vezes é preciso ser como um anjo para conseguir superar esse desafio. Mas ele diz: se a Torá nos ordenou isso, significa que está em nossas mãos alcançar esse nível. E também aqui, quem é o grande beneficiado? Uma pessoa que não se vinga e não guarda ressentimento? Pode parecer que o vizinho foi quem ganhou ao receber o carro, mas você ganhou muito mais. Além da recompensa no mundo vindouro, além do fato de que a pessoa cumpre um mandamento, alguém que educa a si mesmo a não guardar ressentimento no coração é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, uma pessoa que guarda rancor. O que significa a palavra rancor? Rancor, em aramaico, significa lama.
Uma pessoa que guarda rancor significa que guarda um pouco de lama no coração. Ela foi magoada pelo que alguém fez ou disse e guarda isso no coração. Depois acontece mais alguma coisa com ela. Guarda mais um pouco de lama. E mais um pouco, e mais um pouco. O que acontece no final com o seu coração? Ele se enche de lama. A pessoa pode se tornar amarga, frustrada, até perder o equilíbrio. Mas uma pessoa que não guarda rancor, aconteceu. Não entra nesses cálculos. Deixe para lá. Está tudo bem. A vida é boa. As pessoas são boas. Ela é feliz. Não que a pessoa deva permitir que os outros a explorem, a pisem ou se aproveitem dela. Não é essa a intenção. Mas se algo aconteceu, deixe passar, releve. Não te vingarás e não guardarás ressentimento contra os filhos do teu povo. E quando você vê uma ação que parece negativa, mas pode interpretá-la de forma positiva, a Torá diz: com justiça, julgue o seu próximo. Julgue toda pessoa de forma favorável. Na Torá, vemos que há uma grande crítica a quem julga de forma desfavorável, até mesmo em relação aos justos. Miriam, a profetisa, irmã mais velha de Moisés. Foi ela quem cuidou dele quando o colocaram no rio. No final, ela era mais velha do que ele, e ela era uma profetisa. Ainda antes de ele nascer, ela profetizou e disse ao seu pai que estava destinado a nascer uma criança que redimiria o povo de Israel. Ela possuía profecia, por isso foi ver o que estava acontecendo com ele. Eu não entendo, pensou ela. Ele foi colocado no rio, no Nilo, sendo que está destinado a redimir o povo de Israel. Por isso foi observar o que aconteceria com ele. Ela era uma profetisa. E mesmo assim, a Torá conta que todo o seu corpo foi atingido por lepra espiritual. Por quê? Porque ela não o julgou de forma favorável. Todos conhecem a história que está escrita na Torá. E falou Miriam e Arão sobre Moisés. Por que não está escrito, e falaram Miriam e Arão, mas sim, e falou? Isso é um sinal de que ela começou a falar, e depois Arão se juntou. O que eles disseram? Será que foi somente com Moisés que Deus falou? Apenas ele é profeta? Nós também somos profetas. O que há de tão especial nele? Eles souberam por Tzipora, esposa de Moisés, que ele havia se separado dela. Depois de cumprir o mandamento de procriar e trazer filhos ao mundo, após subir ao Monte Sinai, ele já não teve mais contato com sua esposa. Miriam, que era sua cunhada, ouviu isso da esposa de Moisés e disse a Arão: o que significa isso? A vontade de Deus é que as pessoas vivam em santidade. Um casal casado, com a pureza familiar, deve viver junto. Por que ele se separou da sua esposa? Ele se considera superior a todos? E falou Miriam e Arão sobre Moisés. Será que foi somente com Moisés que Deus falou? Também conosco ele falou. Nós também somos profetas, e devemos continuar vivendo como qualquer outra pessoa. Essa é a vontade de Deus, que vivamos em casal. O versículo seguinte diz: e o homem Moisés era muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Por que a Torá introduz isso aqui, dizendo que Moisés era humilde? Ela já havia falado disso muito antes, para explicar por que Deus interveio, pois no versículo seguinte está escrito que Deus, de repente, disse aos três, Moisés, a Arão e Miriam: saiam vocês três para a tenda do encontro. Porque o homem Moisés era humilde. Ele era quem deveria ter respondido e dito: é verdade que vocês são profetas, e eu também sou profeta, mas estou em um nível acima de vocês, e posso receber profecia de Deus a qualquer momento, não como vocês, que é um tipo diferente de profecia. Por isso, desde que desceu do Monte Sinai, seu rosto irradiava luz, ele havia alcançado outro nível. É um caso raro em que uma pessoa, após cumprir o mandamento de procriar, deve se separar da sua esposa. Mas Moisés era humilde. Ele não era capaz de dizer a eles: eu sou superior a vocês. No versículo seguinte, Deus chama os três: saiam vocês três para a tenda do encontro. Naquele mesmo instante, cada um estava em sua casa, em sua tenda, e naquele instante, Moisés recebe profecia. Arão e Miriam também. Eles saem para a tenda do encontro, encontram-se ali, veem que a coluna de nuvem desce, e Deus fala com eles. E ele diz a Arão e Miriam: se houver entre vocês um profeta, eu, Deus, a ele me revelarei em visão, falarei com ele em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Boca a boca falo com ele, de forma clara, e não por enigmas, e ele contempla a imagem de Deus. E como não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? O que Deus está dizendo a eles ali? Ele diz: qualquer profeta que venha a existir no futuro, e vocês também são profetas como todos os outros, como Isaías, Jeremias, todos os profetas que houve na Bíblia, eu me revelarei a ele em visão. O Rambão explica: isso é como um espelho que tem manchas. Você olha e vê algo, mas não vê com total clareza. Assim também era toda a visão profética que os profetas recebiam. Como o corpo bloqueia a alma, o profeta precisa ser extremamente refinado para receber profecia. Você precisa ser uma alma dentro de um corpo.
quase como se não tivesse corpo. Ou seja, o corpo deve estar tão limpo, tão refinado, tão puro, em santidade, no estudo da Torá, em boas ações, no cuidado com o olhar, a ponto de o corpo quase não servir de barreira. Ainda assim, esse corpo serve como obstáculo. Então, eles viam a visão profética, mas como através de um espelho com manchas, não viam com total clareza. Isso é o que significa: eu me revelarei a ele em visão. Falarei com ele em sonho. Qualquer profeta, todos os profetas que vemos dizendo, e a palavra de Deus veio a mim dizendo, como diz o profeta Ezequiel, como diz o profeta Isaías. Toda a profecia que recebiam, no momento em que o profeta recebia a profecia, ele caía e desmoronava no chão. Porque a luz divina, a presença divina que repousava sobre ele, ele não conseguia permanecer de pé. Ele desabava, caía como alguém que perde as forças. Em sonho, ele recebia a visão. Depois se levantava e dizia que Deus havia dito que assim seria no futuro. Assim eram todos os profetas. Não é assim com o meu servo Moisés. Em toda a minha casa, ele é fiel. Isso é uma metáfora. É como um rei que diz a alguém: eu gosto tanto de você e confio tanto em você. Aqui estão as chaves. Entre onde quiser, todo o meu palácio. Não há salas de tesouro, cofres, quarto pessoal, tudo. Pegue, abra. Eu confio totalmente em você. É isso que é dito sobre Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Boca a boca falarei com ele. Ou seja, quando Moisés recebia a profecia, ele permanecia de pé. Não desabava como os outros. Como uma pessoa que fala com seu amigo, boca a boca falarei com ele. De forma clara e não por enigmas. O que ele via, via de maneira revelada, nítida, sem enigmas. Na Bíblia, vemos que o profeta Jeremias recebe uma profecia de forma gradual. Deus lhe diz: o que você está vendo? Ele responde: estou vendo uma panela fervente, cuja face está voltada para o norte. Deus lhe diz: você viu bem, do norte virá a calamidade. Isso se refere a Nabucodonosor, que veio a Jerusalém e destruiu o primeiro templo. Por que foi necessário mostrar primeiro uma panela fervente? Porque toda a revelação profética vinha de forma gradual. O profeta não recebia a informação de uma só vez, era nível após nível. Mas com Moisés não era assim. De forma clara e não por enigmas, ele contempla a imagem de Deus. Visões do mais alto nível. Não que Deus tenha forma, mas a revelação mais elevada foi a de Moisés. Até mesmo sobre o Messias, o Rambão escreve que ele será maior do que todos os profetas, mas inferior a Moisés, não alcançará o nível de Moisés. E como não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, onde vocês estão e onde ele está? Ele está em seu nível, ele está certo em ter que se separar. Apenas não é capaz de dizer a vocês: eu sou superior. A nuvem se eleva, e então Miriam fica leprosa como a neve. Então Arão se volta a Moisés, suplica diante dele. Peça a Deus que a perdoe. É uma história conhecida que aparece ali na Torá. Qual foi, na essência, a acusação? Por que você falou e não a julgou de forma favorável? E também uma pessoa que tem algo no coração precisa ter cuidado para não falar. A questão da difamação sem finalidade, ainda que Miriam fosse justa e santa e tivesse boa intenção, de acordo com seu nível, ela foi punida por isso. Também está escrito que toda a porção que trata da lepra espiritual na Torá. Por que as pessoas recebiam essa lepra? Por causa da fala negativa. A palavra que designa o leproso pode ser entendida como aquele que faz sair o mal. Uma pessoa que faz sair o mal pela sua boca, no final também faz com que do corpo saiam feridas e vários tipos de doenças. Hoje, não existe a lepra espiritual que havia naquele tempo por causa da fala negativa. O Shafetz Chaim escreve: parece que a nossa situação é melhor, pois falamos negativamente e não há lepra. Mas ele diz: saiba que é o contrário. Na época deles, quando a lepra aparecia, isso significava que a contaminação interna estava saindo para fora. Hoje não estamos nesse nível, então a contaminação permanece dentro. E isso é ainda pior, quando a pessoa não se purifica da fala negativa que pronuncia. Mas quando faz arrependimento e se cuida desde o início para não falar negativamente dos outros, o nível dessa pessoa é elevado. E mesmo que, em sua mente, tenha alguma queixa sobre alguém, não deixa isso sair pela boca. Mas o nível mais elevado é julgar de forma favorável, que até mesmo dentro de si a pessoa julgue de forma favorável. Às vezes não é fácil, mas a própria história também comprova isso. Há muitas histórias, além do que a própria pessoa pode testemunhar sobre si mesma. Houve um caso com o rabino Ariel Levin. Ele era chamado de o rabino dos prisioneiros dos grupos clandestinos, antes da criação do Estado, quando havia organizações como o Irgun e o Lehi, e os britânicos os prendiam. Alguns deles chegaram a ser executados. Quando estavam na prisão, o rabino Ariel Levin os visitava, cuidava deles, aquecia seus corações,
até mesmo daqueles que haviam sido condenados à morte. Os britânicos lhe permitiam entrar com muita frequência. Reconheciam a sua personalidade. Há inúmeras histórias exemplares sobre a sua grandeza e sensibilidade para com o próximo. Há também uma história famosa que vale a pena contar, para quem não a conhece, para aprendermos o que é um verdadeiro relacionamento conjugal. Quando o rabino Ariel Levin faleceu, aliás, ele era sogro do rabino Eliashiv, de Jerusalém, que era casado com sua filha, o médico do plano de saúde veio apresentar condolências. A família se surpreendeu. Desde quando um médico do plano de saúde vem consolar? Ele vai a todas as casas quando alguém falece? Então alguém lhe disse: "É muito bonito da sua parte ir consolar cada paciente que falece." Ele respondeu: "Não, não a cada paciente. A ele eu vim." "O que você viu nele?" Ele disse: "Eu era um médico novo no plano de saúde, não conhecia os pacientes antigos. E um dia estou sentado e vejo um casal de idosos entrar. O rabino Ariel Levin e sua esposa. Sentaram-se diante de mim. E eu não sabia quem era o doente e quem era o acompanhante. Então perguntei: quem precisa de ajuda? E a resposta do rabino Ariel Levin foi: a perna da minha esposa está doendo em nós. Ele disse: vi que ele não falava isso apenas por dizer. Ele realmente sentia a dor da sua esposa. Ele não podia dizer: a perna da minha esposa está doendo, como se ela fosse alguém separado. A perna da minha esposa está doendo em nós. E ele contou. Desde então, toda vez que eles vinham, eu via como ele a acompanhava, como a respeitava, como cuidava dela. Quanta sensibilidade, que tipo de pessoa, um ser humano completo. Então, quando ele faleceu, eu vim apenas expressar a minha dor pela sua morte. Esse é alguém que educou a si mesmo a ver sua esposa como o próprio corpo. No momento em que se casaram, ela sou eu e eu sou ela. Assim, é muito mais fácil relevar, ceder, chegar à harmonia no lar. Se sinto que eu sou eu e ela é ela, então é como dois sócios em um negócio, cada um tentando colocar mais ganhos no próprio bolso. Mas se vemos o relacionamento como uma unidade completa, como uma só entidade, se dói nela, dói em mim. Se está bem para ela, está bem para mim. Se ela está triste agora, eu a encorajarei, a devolverei a alegria, como eu gostaria de alegrar a mim mesmo. Esse é um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. De qualquer forma, contam sobre o rabino Ariel Levin, que ele tinha um parceiro de estudo durante dezenas de anos. Todos os dias eles estudavam juntos por algumas horas. Quem sabe o que é estudar em dupla, o Talmud, entende que, quando isso dura anos, é como irmãos. Eles se tornam como uma só alma, pois a Torá constrói a pessoa através do estudo em dupla, desde a juventude até a velhice, ao longo de muitas décadas, e esse parceiro de estudo faleceu. No funeral, naturalmente, o rabino Ariel Levin participou. E um dos presentes ficou curioso para saber como o rabino reagiria à morte de um amigo tão próximo, que era mais do que um irmão. Alguém com quem, durante décadas, ele se sentava todos os dias para estudar por horas o Talmud. Ele viu que o rabino estava realmente muito triste, profundamente abalado. Mas, para sua surpresa, durante o funeral, ele vê o rabino Ariel Levin se afastar discretamente, entrar em uma floricultura, comprar um vaso vazio de barro, colocá-lo em um saco para que não se visse o que havia dentro, e então continuar acompanhando o funeral. Isso o incomodou muito. Uma pessoa assim faleceu. E este era o momento de comprar um vaso para a sua esposa? Mesmo que ela tenha pedido, tudo bem, compre o vaso, mas não durante o funeral do seu amigo e ainda levá-lo ao cemitério e voltar. Ele esperou alguns dias, até que não conseguiu mais se conter. Aproximou-se do rabino Levin e disse: perdão, rabino, por perguntar, mas isso está me incomodando muito. Eu conheço o senhor como alguém sensível ao próximo. Era esse o momento de comprar um vaso durante o funeral daquele amigo? O rabino respondeu: ah, você percebeu? Se percebeu, é bom que tenha me perguntado, porque vou lhe explicar exatamente o que aconteceu. Quem conhece Jerusalém sabe que havia um prédio chamado Hospital dos Leprosos. O prédio ainda existe hoje, mas já não funciona para isso. Naquela época, pessoas com infecções graves de pele, contagiosas, uma espécie de lepra contagiosa, eram internadas lá. Hoje existem medicamentos, mas naquela época não havia. As pessoas que eram internadas ali eram as mais infelizes do mundo, porque isso significava que pelo resto de suas vidas ficariam sozinhas, e depois de algum tempo acabavam falecendo por causa dessa doença de pele muito perigosa, que era comum naquela época. O rabino Ariel Levin os visitava mesmo assim. Ele tomava cuidado para não tocá-los, para não se contagiar, mas entrava, passava de cama em cama, encorajava, consolava, perguntava do que precisavam, levava comida, pequenos agrados. Ele era todo dedicação. E ele disse assim: hoje pela manhã, como de costume, fui fazer a visita, e em uma das camas, vi que o homem não estava mais lá. Perguntei ao responsável que passava pelo local o que havia acontecido com ele. Ele me disse:
Ele faleceu ontem à noite. Perguntei. Ele era religioso? Colocava tefilim? O que vocês fazem com todos os pertences dele? Ele respondeu. Queimamos tudo. Temos medo de contágio. Assim que alguém falece, recolhemos tudo e queimamos. Até os tefilim? Ele disse. Sim. Mas como é possível queimar tefilim? O responsável me disse. Se hoje você me trouxer um vaso de barro, estou disposto a autorizar que coloquem os tefilim dentro dele, fechem hermeticamente, e então os enterremos, em vez de queimá-los. Mas tem que ser hoje. Eu saí de lá, fui ao funeral, precisava voltar. Então comprei um vaso. Quem de nós teria pensado, ao ver alguém entrar em uma floricultura para comprar um vaso, que seria para salvar os tefilim de alguém que havia falecido, para que não fossem queimados? Você vê até que ponto o dever de julgar de forma favorável pode chegar. Às vezes isso chega a limites inimagináveis, mas quando a pessoa se acostuma a isso, como está escrito, não julgue o seu próximo até que chegue ao lugar dele. Assim diz a Mishnah, diga a si mesmo, eu não estou no lugar dele, não conheço toda a história. Por que devo ver essa pessoa como alguém negativo? Provavelmente há algo aqui que eu não conheço. Não tenho todo o quadro. Afinal, é uma pessoa correta, uma pessoa boa. Vamos julgá-la de forma favorável. Houve também um caso em nossos dias. Ouvi essa história do supervisor espiritual de uma yeshivá. Ele mora no bairro judeu de Jerusalém e contou que eles têm uma vizinha americana que, pelo menos uma vez por ano, viaja para visitar seus pais nos Estados Unidos. Ela tem uma família com muitos filhos. É impossível levar todos. Então normalmente viaja sozinha. Em um dos voos, como ela contou à esposa do rabino, aconteceu o seguinte. Ela chegou ao aeroporto, depois de passar por todos os procedimentos, ficou aguardando naquela área de lojas, onde as pessoas comem, bebem e compram algo. Então foi até uma das lojas, comprou um pacote de biscoitos, colocou a mala de mão e a bolsa ao lado, e começou a comer até o horário do voo. Enquanto comia, de repente anunciaram o seu nome. Ela precisava resolver algo, então deixou tudo ali, pensando, isso é só por alguns minutos. Correu para resolver o que precisava e voltou. Para sua surpresa, diz ela, as malas estavam lá. A mala, a bolsa, o pacote de biscoitos sobre a mesa. Do outro lado estava sentado um homem, por volta de 60 anos, que parecia respeitável, com um livro aberto à sua frente. E ele estava comendo. Que falta de educação. Eu fui embora por alguns minutos. Você não vê que há uma bolsa aqui? Que isso pertence a alguém? Mas ela ficou constrangida de repreendê-lo. Então sentou-se à sua frente, esperando que ele entendesse a indireta e fosse embora. Ele levanta os olhos do livro, olha para ela com um olhar vago, como se não entendesse o que ela queria, volta os olhos ao livro, pega um biscoito e come. Esse homem não entende indiretas. Então, pensou ela, se ele insiste, eu também vou insistir. Pegou um biscoito e comeu. Ela tinha certeza de que ele se levantaria. As malas estão aqui. Eu estou comendo. Isso deveria dizer tudo. Para sua surpresa, ele lança um olhar, pega outro biscoito e come. Ele pega um, ela pega um. Ele pega um, ela pega um. Até que o pacote acabou. Então, diz ela, levantei-me de forma ostensiva, peguei a embalagem vazia, amassei, joguei no lixo, peguei as malas e fui embora. Que pessoa insolente. Existem pessoas realmente sem educação no mundo. Ela esqueceu a história. Durante o voo, abre a sua bolsa e vê o seu pacote de biscoitos lá dentro. Então ela percebeu, não só ele não estava comendo dos dela, ela é que estava comendo dos dele. E aquele homem nobre, vendo uma mulher aparentemente mal educada sentar-se e comer do que era dele, não lhe disse absolutamente nada. Perguntou o rabino na yeshivá. O que teria acontecido se a bolsa dela tivesse se perdido e ela nunca soubesse que comeu do pacote dele? Toda vez que o visse na rua, o que teria pensado? Ou dito a uma amiga, esse homem parece respeitável, mas sabe que pessoa desprezível ele é? Ele viu que eu estava sentada ali, viu que era meu, e mesmo assim comeu. Até onde isso pode chegar? Quanto precisamos julgar de forma favorável, mesmo coisas que parecem muito claras e evidentes, somos ordenados a julgar de forma favorável. E é isso que o rei Salomão está dizendo aqui. Uma pessoa que deseja educar a si mesma no caminho da justiça deve acostumar-se a odiar a mentira, não ser subornada por más qualidades que possui e, então, julgar os outros como estando errados, mas sim, sempre olhar para si mesma. O que eu preciso corrigir? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Mencionamos certa vez a história do avô de Chipoli, que contou que uma vez, ao caminhar pela floresta, viu um camponês construindo para si uma cabana de madeira. Ele cortava troncos de árvores da floresta, removia os galhos para poder unir tronco a tronco, e assim erguer sua cabana. Mas, para sua surpresa, ele viu algo estranho. Estava certo de que, quando se quer unir tronco a tronco, é preciso remover todos os galhos completamente, para que fiquem bem ajustados e o vento não entre. Mas ele viu que o homem deixava pequenas saliências.
não removia os galhos totalmente. Então, ficou parado para ver o que faria com aquilo. E então viu que, antes de unir os troncos, em cada lugar onde havia uma saliência, ele fazia um buraco no tronco oposto. E então, encaixava a saliência dentro do buraco, obtendo assim uma parede muito mais forte. Ou seja, ele transformava a deficiência em vantagem. Como? Não cortando o outro, mas perfurando a si mesmo. Ele disse: aprendi disso uma grande lição. Em vez de querer que a minha esposa mude, eu farei um furo em mim mesmo. Eu me adaptarei a ela. E assim, pelo contrário, fortaleceremos o vínculo entre nós a um nível mais elevado. No casamento, na sociedade, a pessoa está sempre esperando que o ambiente mude. Ele disse a si mesmo: é verdade que eu gostaria que fosse diferente, mas na realidade isso não funciona. Em vez de continuar brigando, eu farei um furo em mim mesmo, e assim construiremos o nosso relacionamento em níveis muito mais elevados. O rei Salomão conclui o versículo aqui e diz: mas o ímpio causa mau cheiro e envergonha. Uma pessoa ímpia faz exatamente o oposto. Ela só procura ouvir coisas negativas para difamar as pessoas aos olhos dos outros, para diminuí-las. Ela também as envergonha, humilha, rebaixa, e ainda se sente importante e respeitável, como se fosse superior, ao diminuir todos ao seu redor. E no versículo seguinte, ele continua e diz: a justiça protege o íntegro em seu caminho, mas a maldade destrói o pecador. Salomão diz: às vezes você pode sentir que está perdendo por ser uma pessoa íntegra, mas saiba que você não está perdendo. Quando você segue com justiça, anda com a verdade, não se vinga nem guarda ressentimento, julga de forma favorável, não quer ouvir difamação nem fofoca, não fala mal dos outros, você só tem a ganhar com isso. E é isso que ele define aqui como justiça. Justiça não é apenas dar dinheiro como caridade. Uma pessoa que segue o caminho da justiça protege a integridade do seu caminho. Ela guarda a pessoa que anda com sinceridade pelo caminho correto. Você caminha com simplicidade, com honestidade e recebe ajuda dos céus, de modo que, mesmo que no caminho haja obstáculos e dificuldades, do céu irão protegê-lo para que não caia neles, porque você está andando por um caminho reto, mas a maldade perverte o caminho do pecador. Uma pessoa que segue o caminho da maldade, essa maldade distorce o caminho do homem pecador. E ele pensa: veja, estou seguindo um caminho saudável. Você sabe que a maldade pode distorcer o seu caminho. De repente você se encontra em um buraco que nem imaginava que iria encontrar, e as pessoas caem nesse mesmo buraco. Tudo isso exige autocontrole. A pessoa precisa supervisionar a si mesma, estar sempre atenta. Quem é sábio é aquele que prevê as consequências. Como o Ramhal traz no Caminho dos Justos, que o profeta Jeremias se referia à sua geração e dizia: cada um retorna à sua corrida como um cavalo que se lança na batalha. Um cavalo que corre na batalha. Para onde você está indo? Vão te matar ali, mas ele está correndo agora. Não importa para onde. Estão conduzindo-o e ele corre sem pensar. O profeta Jeremias se queixa sobre as pessoas da sua geração, dizendo que elas simplesmente seguem adiante sem parar, sem perguntar: onde eu estou? O que é certo? O que não é certo? Uma pessoa sábia faz um exame de consciência, pondera, não age com precipitação. Não é que qualquer coisa que venha à sua mente, ela imediatamente faz. Sobre Reuven está escrito: impulsivo como a água, não terás primazia. Jacó disse a Reuven: você deveria ter sido superior a todos os seus irmãos, mas por ter sido impulsivo, como água que se derrama daqui para ali, você não terá essa superioridade. Ele deveria ter sido o maior de todos. Reuven era o primogênito. O sacerdócio, aqueles que serviriam no templo, deveria ter saído de Reuven. A realeza deveria ter saído de Reuven. Mas Jacó lhe disse: por causa da sua impulsividade, o sacerdócio passa para a tribo de Levi, e a realeza passa para a tribo de Judá. E assim surgiu o rei Davi. Mas ele lhe disse: se você não tivesse sido impulsivo, tudo teria vindo de você. Uma pessoa que age com precipitação, sem pensar, perde muito. Ela reage sem refletir. Nossos sábios contam sobre um homem que, depois de muitos anos sem estar em casa, viajou em um navio. O navio foi arrastado para longe. Houve piratas. Naquela época não existiam telefones, não havia como se comunicar. Ninguém sabia para onde ele havia desaparecido. Depois de anos, ele voltou à sua cidade, para a sua casa, todo emocionado. À noite, ficou parado diante da porta. Antes de bater, respirou fundo, e então ouviu vozes lá dentro. Ouviu a sua esposa conversando com um rapaz jovem e dizendo a ele o quanto o amava. Ele ficou chocado. Eu fiquei fora tanto tempo. É verdade que não me encontraram, mas assim, minha esposa já não me é fiel? Ele puxou a espada e planejou entrar de surpresa e matar os dois. Mas então parou e disse: meu pai, antes de falecer... Aliás, apenas uma boa dica. Como é importante que os pais deem conselhos aos filhos. Às vezes os pais pensam: não, meu filho já sabe sozinho. Não, oriente-o, ensine-o, dê a ele versículos bonitos,
frases bonitas que você ouviu das gerações anteriores, frases dos éticos dos pais. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. Quem é forte? Aquele que domina o seu impulso. Diga isso ao seu filho, dê conselhos, e de vez em quando repita: antes de agir, pense no fim. E ele se lembrou de que seu pai, antes de falecer, lhe disse: quando você quiser fazer algo importante, não seja impulsivo. Durma uma noite sobre isso, e se amanhã você decidir que ainda está certo, então faça esse ato importante. Mas não tome nenhuma atitude importante no calor do momento. Essas palavras lhe vieram à mente e ele disse: certo, então eu não serei impulsivo. Posso fazer isso amanhã também. Para onde ele iria? Foi dormir na sinagoga. Dormiu em um banco. De manhã, na oração, colocou os tefilim e rezou. Um rapaz jovem subiu como dirigente da oração e ele pensou: todos esses anos que eu não estive aqui, que oração bonita desse rapaz. E então disse a si mesmo: eu deixei minha esposa, e se eu estivesse aqui, eu poderia ter visto um filho nessa idade. O que será que aconteceu com eles? Depois da oração, ele foi para casa e viu que o rapaz também estava indo para lá. Descobriu-se que era o seu filho, e as palavras "eu te amo" e tudo o que ela disse ao seu filho, que era o filho dele. Se ele tivesse entrado impulsivamente e matado os dois, teria matado a sua esposa e o seu próprio filho. Ele disse: como meu pai estava certo ao me dizer, não seja impulsivo. Pense antes de agir, pense no fim. Quando a pessoa é ponderada, no Talmud está escrito: com calma, vale 400 moedas. Quando a pessoa anda com moderação, ela só ganha com isso. Concluamos com uma bênção para todo o público que está conosco aqui e para todos os que estão assistindo em qualquer lugar, que as palavras tragam sucesso a todos e que Deus proteja todos, os que estão no serviço de reserva e os que estão no serviço regular, com firmeza e bênção, com saúde e êxito. Amém.